Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alexandre Sugimoto, estou aqui para dar sequência na nossa aula, no nosso estudo da geometria analítica, mais especificamente no conteúdo das curvas cônicas, né? Então se eu pego um cone e pego um plano e corto ele, eu vou obter uma curva cônica. A aula passada nós vimos, né? A elipse, né? Então nós fizemos o estudo da elipse, mas dependendo do corte que a gente faz, a gente tem outras figuras, né? No caso, a gente vai ver daqui a pouco a hipérbola e a parábola, tudo bem? Então vamos lá, só para verificar aqui onde nós estamos na unidade 4, finalizando ela, quase na unidade 5, essa é a segunda parte da unidade 4, vou falar, a oitava aula de 10, falarei sobre hipérbola e parábola, para fechar as curvas no plano cartesiano, tá? Essa unidade é extremamente importante, porque sem a unidade 4, vocês não vão conseguir fazer a unidade 5, por isso, olha só como é importante, tá? Porque todas as superfícies quádricas dependem das curvas cônicas, tá? Então fica aí a dica para vocês. Então vamos lá. Pessoal, vamos retornar aqui ao nosso probleminha que eu apresentei para vocês aqui nos slides. Então, uma construtora contratou um jardineiro para enfeitar, né, a frente de sua casa, né? O serviço proposto era fazer um jardim em formato elíptico, tá aqui em vermelhinho, e nos focos plantar uma pata de elefante, né? Uma plantinha, né? Que fica ali bem pequitiquinha. Na verdade, ela cresce, né? Dependendo do local, se ela tem condições, ela cresce bastante, certo? Mas enfim, então aqui, aí a minha solução foi o seguinte, eu usei o GeoGebra, né, para me ajudar, na verdade, eu amo o GeoGebra, e coloquei, claro, a gente tem que ter as dimensões da casa, o quanto que mede a frente, o fundo, então, senão a gente não consegue, né? Então, no meu exemplo aqui, a casa tem a frente de 15 metros e o fundo com 20 metros, mantendo a proporção. Aí, assim, para eu calcular a elipse, ou no caso aqui a curva, para pôr os vasos, claro que ela não pode cair para fora. Como daqui até aqui, olhando na base, eu tenho 10 unidades, então vamos pensar que aqui é o centro, né? Então, daqui até aqui, não pode ter mais do que 5 unidades, nem para a esquerda, nem para a direita, porque se eu tiver 5 para a esquerda, mais do que 5 para a direita e para a esquerda, ele vai cair para fora. Então, a distância do centro até o vértice, no caso, que é o Azinho, pessoal, tem que ser menor do que 5, obrigatoriamente menor do que 5, tá? E o Czinho, tá? Aqui é o centro, né? O Czinho é aquele que dava o foco, não sei se vocês se lembram. Então, o Czinho tem que ser sempre menor do que o Azinho, né? Ele tem que estar interior. Então, na verdade, o Czinho tem que ser menor do que o Azinho, essa condição. E, obviamente, também o Bzinho, ele tem que ser menor do que quem? Como daqui até aqui, deixa eu ver quantas unidades que ele tem, a gente colocou 5, 6, 7, aqui tem 7 unidades, tá? De altura aqui. Então, o Czinho, obrigatoriamente, tem que ser menor do que, obrigatoriamente, metade de 7 é 3,5. Então, o Bzinho, né, que vai dar o eixo menor, né, que é metade, né, daqui, então tem que ser menor do que 3,5, porque se der 3,5, pode ser, ele vai tangenciar, né? Então, Bzinho é menor que 3,5. Então, praticamente, essas são as condições. A menor do que 5, para não cair para fora, né? Pode até tangenciar. Se for menor ou igual, ele tangencia, né? O Bzinho tem que ser menor ou igual a 3,5, para não cair para fora ou para não subir na parede aqui, tá? Então, essas são as condições. O Czinho sempre tem que ser menor do que o Azinho, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu chutei aqui o Azinho 3, né? 3 mais 3 vai dar 6, então não vai passar 10. Peguei o Czinho valendo 2, porque o Czinho é menor do que o Azinho, 2 é o número menor, então aqui vai estar o Czinho vai estar para cá. O centro eu peguei 5,7, porque dá bem aqui, ó. Entre o 10 eu vou ter a abscissa 5, que é e entre o 7 aqui, 7 sobre 2, que é 3,5. Então eu peguei aqui 3,5 e 5 para o centro. Então aqui está o centro e tudo vai acontecer em torno do centro, que é as coordenadas. O Azinho vale 3, que é aqui. O Czinho vale 2, que é isso aqui. Obviamente, a partir desses dois, a gente obtém o valor de Bzinho, pelo teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, é isso que eu fiz, pessoal. Então, usando o teorema de Pitágoras, eu obtenho o valor de Czinho. Certo? Então, esta daqui é a equação reduzida da elipse, que vai representar aqui a nossa curva. Aqui é de forma matemática, um engenheiro mostrando, essa que é a equação que demonstra aqui. Na prática, a gente vai fazer a medida ali, pregar aqui,
dois preguinhos, não, duas estacas, amarrar uma cordinha de modo que a corda tenha 6 unidades, né? E vai amarrar aqui, somando vai dar 6, que é o azinho mais azinho, e vai pegar aqui, amarrar, esticar a corda e passar a fazer o contorno aqui, tá? Fazendo na prática ali, e o contorno para obter a elipse. Certo, pessoal? Então agora vamos lá para o estudo da nossa hipérbole. Então eu tenho aqui a curvinha de uma hipérbole, tá certo? E daí a gente vai obter o centro e tudo acontece em torno do centro, né? Assim como na elipse, mas a gente vai estudar o mais simples primeiro. Bom, então quem que é a nossa hipérbole? Então se eu pegar um cone, tá certo? E pegar um plano e traçar ele, cortar o cone, de modo que o plano é paralelo ao eixo do nosso cone, a gente vai ter essa curva aqui, para cima e para baixo. Essas duas curvas que não se cruzam. Isso aqui é chamado de hipérbole, tá? Então a gente vai obter a hipérbole, que é composta por duas partes, né? Duas curvas que não se cortam, se cruzam, certo? Então, lugar geométrico. Hipérbole é o lugar geométrico dos pontos P, algebricamente falando, do plano cujo módulo da diferença das distâncias a dois pontos fixos, F1 e F2, é igual a uma constante. Enquanto a elipse era a soma a dois pontos fixos, a hipérbole é a diferença. Então, o lugar geométrico cuja diferença a dois pontos dados é uma constante é chamado de hipérbole, tá? Então, e a partir desses conceitos, a gente consegue deduzir a equação da hipérbole. Isso tem lá no material de vocês, ok? Então, partindo dessa ideia de lugar geométrico, nós conseguimos obter a equaçãozinha da hipérbole, que daqui a pouco eu apresento. Quem que são os elementos? A1 e A2, que são os vértices, né, do eixo real. Eixo real é o eixo em que a nossa curva corta, passa, tá? Então, esse é o eixo real. O B1 e B2, eles ficam aqui num tal do eixo imaginário. É o eixo imaginário porque a curva não vai cortar esse eixo, mas ele vai nos ajudar a obter as assíntotas, tá? E F1 e F2 são os focos da nossa hipérbole. Então, perceba que o foco agora ele fica mais distante, não está pertinho do outro. Então, ele fica externo à nossa curva, né? Interior aqui, a nossa curva, mas a curva está para fora. Né? Então, está mais distante. Então, na verdade, a gente vai ver daqui a pouco que o Czinho, neste caso, é maior do que o Azinho, certo? Bom, mas vamos lá que ficou poluído aqui. Além da curva da hipérbole, a gente tem duas retas. Uma crescente, que é chamada de assíntota. No caso, as duas são assíntotas, né? Uma crescente, cuja a inclinação da reta é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Tangente de θ é coca, né? É a inclinação da reta, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, não precisa decorar não, tá, pessoal? Para quem se lembra disso, inclinação da reta. Por outro lado, a reta decrescente, essa que está em azul, basta só trocar o sinal, né? É uma das relações trigonométricas, né? Então, tangente ali do, não sei se é complementar, suplementar, não lembro agora qual que é o nome da nomenclatura. Mas se um é um ângulo, o outro é o sinal negativo e que ela é decrescente. Beleza? A excentricidade é Czinho sobre A. No nosso caso aqui agora, ele vai ser C sobre A, ele vai ser o C é maior porque é hipotenusa e o Azinho é cateto, então vai ser maior do que 1. Ao contrário da elipse, a hipérbole, a excentricidade é maior do que 1. Beleza? Bom, então vamos lá. Hipérbole com centro na origem, né? No centro 0, 0 é o caso mais simples e mais fácil que nós vamos estudar primeiro. Tá? Então eu tenho aqui esta equação reduzida da hipérbole, cujo Azinho acompanha aqui o x ao quadrado. No caso, o Azinho, pessoal, sempre acompanha a parte positiva. O Azinho não é o maior igual na elipse. O Azinho é aquele que vai acompanhar sempre a parte positiva. Em contrapartida, o Bzinho sempre vai ser o camarada que acompanha a parte negativa, tá? Então, na hipérbole, o Azinho acompanha a parte positiva e o Bzinho a parte negativa. Tudo bem? Então, vamos lá. E a partir, bom, o A1, ele vai para a esquerda quantas? Azinho da mesma forma. O A2 vai para a direita quantos? Azinho, né? O F1, bom, B1, ele desce quanto? Bzinho. E o B2 do eixo imaginário sobe Bzinho, né? E o F, para obter o F1 e F2, a gente precisa do Czinho, lembra? Como que a gente faz isso? Teorema de Pitágoras, só que na hipérbole, o Czinho é a hipotenusa, tá? O Azinho vai ser o cateto, tá? Um dos catetos, tá certo? Então muda, inverte, na hipérbole é o contrário, tá? O Czinho que é a hipotenusa. E daí a gente obtém o Czinho
E daí, a partir do Czinho, a gente consegue obter os focos F1 e F2. Então, Czinho para a esquerda, Czinho para a direita. Certo? Então, assíntotas vai ser Bzinho sobre A. Então, aqui está assim, vezes X. A equação que passa pela origem, né? Por outro lado, a reta negativa vai ser menos Bzinho sobre A. Tudo bem? Então, tá aqui. Então, agora, o segundo caso, cuja a curva passa pelo eixo Y, ou seja, para cima e para baixo. O eixo real é na vertical. Então, perceba aqui, agora, muita atenção aqui. O Azinho acompanha o Y, porque o Azinho na hipérbole sempre acompanha a parte positiva e o Bzinho sempre acompanha a parte negativa. Neste caso aqui, cujo o eixo real é na vertical, o Y que acompanha a parte positiva da nossa equação reduzida. Tá certo? E da mesma forma, a gente obtém o valor de Czinho por meio do Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, a gente tem o Czinho aqui, escorrega aqui, esse é o Czinho. E daí, a partir do Azinho, do Bzinho e do Czinho, a gente obtém A1, A2, B1, B2, C1 e C2, né? Da mesma forma, sobe, desce, vai para a esquerda, vai para a direita, né? No caso agora aqui, a gente vai mexer o A1 e A2, vai subir e descer, né? Enquanto o B1 e B2 sobe e desce. Então, a gente vai sempre, no eixo real, a gente vai mexer em Y, na ordenada. Tudo bem? Sobe Czinho. Feito, vamos lá. Assíntota. Olha, presta atenção aqui. Y, isso aqui é uma equação de uma reta passando pela origem. Então, cateto oposto, que agora é o Azinho, sobre o cateto adjacente. Então, Azinho sobre BX, que é a inclinação da reta, tangente de θ, tá? Então, ele inverte. Lá naquela outra era B sobre A, agora é A sobre B. E o Y2 vai ser menos A sobre B, só muda o sinal. Isso bem? É decrescente. Bom, então tá, vamos lá para a excentricidade agora, né? Excentricidade é a razão de Czinho sobre A, que vai ser maior do que 1 também, porque Czinho é hipotenusa, tá? Vamos ao exemplo. Então, obtenha os elementos e o gráfico da hipérbole, cuja equação reduzida é esse camaradinho aqui. Então, em primeiro lugar, a gente tem 5 ao quadrado menos y ao quadrado sobre 4 ao quadrado igual a 1. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, como o Azinho vale 5 e o Bzinho vale 4, a gente usa o Teorema de Pitágoras e obtém o Czinho, que vale raiz de 41. Para que servem esses três camaradinhos aqui? Para obter as coordenadas de A1, A2, B1, B2 e F1 e F2, certo? Perceba que aqui eu tenho que quem acompanha a parte positiva é x, então a minha hipérbole vai ter o eixo real em x. Então vai ser para cá e para cá. Você já pode até fazer um rascunho ali, tá? Um desenho. A gente sempre faz, na verdade, com um rascunho ao lado, certo? Beleza? Então eu tenho o centro, é o caso mais simples, que é a origem. O A1, vou fazer aqui, pessoal, o A1... tá aqui, ele vai para a esquerda, né? Então, eu estou riscando aqui o A1, tá? Vai quantas unidades? 5, então o A1 vale menos 5, não sobe nem desce, é 0. O A2, vou fazer aqui, pessoal, ele vai para a direita, o A2. Então, é 5 para a direita, 5 porque o A1, vírgula 0, tudo bem? E o F1? O F1 vai para a esquerda, então o F1 aqui vai menos quanto? Raiz de 41 e 0. E o F2 que está aqui, ele vai para a direita. F2 vai quanto para a direita? Raiz de 40, raiz de 41, não sobe nem desce, e 0. Tudo bem? Então, A1 vai para esquerda, 5, direita, 5. O B1 desce 4, B2 sobe 4, né? Agora, o F1 vai para a esquerda, raiz de 41, e F2 vai raiz 41 para a direita, certo? A inclinação da reta é aqui o Bzinho sobre o Azinho. Então, vai ser Bzinho é 4 dividido por 5 vezes x. E o Bzinho vale mesma coisa, só que menos, né? Então, menos 4 sobre 5x. Então, essa reta aqui decrescente. Tudo bem? Então, na mesa digital, agora a gente vai montar, pôr os pontos aqui. Menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 5 aqui é o A1. 1, 2, 3, 4, podia ter colocado, né, um risquinho aqui, né, para me orientar, para ficar proporcional. Então, A1 e A2, e agora B1, desce 4, 1, 2, 3, 4, aqui B2, 1, 2, 3, 4,
B1, B2, né? B1 aqui embaixo, B2 em cima, tá? Eu sempre pego, esquerda é 1, direita é 2, embaixo é 1, direita em cima, acima 2, tá? Então aí eu vou traçar agora, perdão, o foco vai ser menos raiz de 41, mas ele vai estar para cá, então o foco vai estar mais para a esquerda e o F2 vai estar mais para a direita, tá? E daí a gente vai traçar a curva para lá e para cá. As assíntotas, tá? Daí vocês vão fazer ali Y1 que vai ser 5 sobre esqueci agora, B, Azinho sobre Bzinho, né? Bzinho sobre A, não, então vai ser 4 sobre 5x, tá? E o outro menos 4 sobre 5x. Então, aí vocês vão lá, já está marcado aqui bonitinho, então vocês marcam os pontos e depois as curvas. Bom, agora hipérbole com centro fora da origem, né? Então, quando o C está para fora, não está no 0, 0, então é um pouquinho mais complexo, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, escrever na forma reduzida, só que agora tem um sinal de menos, é a única diferença, né? E daí a gente vai obter da mesma forma os elementos, para a esquerda, para a direita, né? Tudo em função do centro, né? Assim como na elipse e na hipérbole, a gente também faz a mesma coisa. Partindo do centro, a gente vai para a esquerda, quantos? 4. Partindo de quem? De HK. Depois mais Azinho para a direita, tá? E o Czinho, como que a gente obtém para obter F1 e F2? Opa, o Czinho a gente usa o teorema de Pitágoras. Czinho é a nossa hipotenusa, certo? Então vamos lá. Aí o Bzinho, B1 e B2 está aqui. E daí a gente vai ter a assíntota também. Só que a assíntota a gente vai ter que olhar aqui, ó. A assíntota tem uma inclinação que vai ser o Bzinho sobre o Azinho, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então a gente vai ter que fazer isso aí. Mais uma constante, que é o K1, coeficiente linear lá da equação da reta. E o outro vai ser negativo, né? A decrescente vai ser menos, passando pelo K2, que é o coeficiente linear, que é o que vai dar mais trabalho para nós calcularmos, tá? Sem dúvida nenhuma. De todos, eu acho que esse aqui é o caso mais complexo. E aqui é da mesma forma para a nossa hipérbole, cujo eixo real é vertical, certo? Então, agora a gente vai aqui, por exemplo. Então, vamos lá, por exemplo, para ver como que é bacana isso aqui. Então, a gente tem aqui, primeiro a gente vai escrever o que tem x, depois abaixar o que tem y e, por último, o número. O nosso objetivo é deixar ele com essa carinha aqui, tá? Então, vou baixar primeiro aqui o que tem x, depois o que tem y e o número. Agora, eu vou pôr aqui o 16 em evidência e o 9 em evidência também, tá certo? E daí, colocando ele em evidência, aparece isso aqui. Agora, o que está dentro do parênteses, eu vou ter que fazer o quê? Completar quadrado, tá? Aqui também, vou ter que completar quadrado, tudo bem? Isso que nós vamos fazer, igual nós fizemos aqui. Como que eu vou fazer? Metade desse, vamos lá. Então, qual que é metade de 4? Professor, metade de 4 é 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4, então eu tiro 4. Qual que é metade de 6? Metade de 6 é 3. 3 vezes 3 é 9, então eu tiro 9. Essa é a regrinha, tá, pessoal? Então, metade de 4 é 2. 2 ao quadrado é 4. Tirei aqui. Agora aqui, 6 metade é 3. Opa. E 3 ao quadrado é 9, então eu tiro 9. Bem simples, né? Agora eu vou fazer isso aqui, a propriedade distributiva, tá certo? E agora eu vou juntar este número com este e com este, juntar tudo e jogar para o lado direito, tá? Que é o 144, menos. E agora, para aparecer o número 1, eu vou dividir todo mundo por menos 144, porque menos com menos é mais, 144 por 144 vai ser igual a 1. Tudo bem? Então, vou dividir todo mundo por 144 negativo, que resulta em 1. Tá? Aqui, simplificando, pessoal, claro que a gente chega nessa equaçãozinha aqui. Então, vai ficar agora só positivo e negativo. Então, vou mudar a ordem das parcelas. Então, vai ficar y mais 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado menos x mais 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Só que esse 3 e esse 2 aqui tem que ser negativo. Tá? Então, aqui a gente vai mudar, porque na fórmula é negativa. Então, vai ficar y menos 3 lá dentro. E lá dentro, x menos 2. Tá certo? Então, para ficar certinho. Agora sim, menos com menos vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Aqui está a formulazinha da equação reduzida da nossa hipérbole, porque tem um sinal negativo aqui, em que o centro da hipérbole é menos 2. O centro, deixa eu colocar aqui. Centro é menos 2, que acompanha x. E a abscissa menos 2 e ordenada menos 3. Esse é o centro da nossa
hipérbole. O Azinho vale 4 e o Bzinho vale 3. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o centro abscissa ordenada, né? Então, a gente já pode ir lá no rascunho e fazer, opa, eu sei que o número que acompanha a parte ao quadrado aqui é positivo, perdão, a parte positiva está aqui, é o y. Então, como é o y, então a minha parábola tem eixo real vertical, logo ela está para cá ou e para cá, cujo centro vale esse camaradinho aqui. Tá? Então, a parte positiva acompanha y, então é o eixo real. A parte negativa acompanha x, é o eixo imaginário, ou seja, horizontal. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, aqui no meu rascunho, vamos fazer aqui. O Azinho vale 4, o Bzinho vale 3. Usando o teorema de Pitágoras, a gente obtém a hipotenusa, que é 5. E partindo das coordenadas do centro, a gente vai descer, subir, Tá? Então, a gente vai mexer A1 e A2, F1 e F2 vai ser na ordenada Y. Tudo bem? Então, partindo das coordenadas do centro, eu desço quanto? 4 unidades, que é o valor de Azinho. Tá? Então, vai ficar menos 2 e menos 7. O A2 eu vou agora, ao invés de descer, o A2 eu vou subir. Então, a única coisa que vai mudar, em vez de ser menos 4, vai ser mais 4. Menos 3 mais 4, que vai ser igual a menos 2 e 1, mais 1. Certo? É isso aí, se eu não fiz o cálculo errado. O B1, agora eu lembro se eu fiz o B1, B2, o F1 e F2, tá? Eu fiz o F1. Então, F1, partindo das coordenadas do centro, como eu vou descer, então eu tenho que mexer em Y, menos quantas unidades? Czinho, que vale 5. Tá? E o O vai dar menos 2 e menos 8. O F2, ao invés de ser menos 5, vai ser mais 5, né? Que ele vai subir, né? 5 unidades. Que ele não mexe fixa a ordem abscissa, né? Então, sobe 5. Portanto, F2 vale menos 2 e 2 unidades. Certo? Então, eu tenho isso aqui. Agora, eu não lembro se eu fiz o Czinho. Tá, Czinho eu não fiz. Mas não tem problema. Agora, a partir daqui, a gente vai obter as assíntotas, tá? As equações, a equação da assíntota. Então, a equação da assíntota vai ser esse camaradinha, que é o valorzinho de Azinho, dividido por isso aqui, que é o Bzinho, que seria para obter o B2. Tá certo? Então, Azinho sobre Bzinho. Quem quiser decorar, fica à vontade, tá? Essa é a equação para neste caso aqui, segundo caso. Então, Azinho já tem, Bzinho já tem. Então, Azinho está aqui, o Bzinho está aqui. Não lembro agora o valor. Aqui, a minha colinha aqui. Então, colocando ali 4 sobre 3, mais K1. E como que eu obtenho o valor de K1? Pessoal, eu tenho inclinação, eu tenho a equação de uma reta. Eu já tenho o coeficiente angular. Falta aqui o coeficiente linear, igual lá quando a gente estuda no plano, né? A equação do primeiro grau, né? Ou função do polinomial do primeiro grau. Achou a inclinação? Agora a gente tem que obter o ponto ali onde intercepta o eixo Y, ou o coeficiente linear. Mas para isso a gente precisa conhecer o que? Um ponto dessa reta. Existem infinitas retas com essa cara, mas que passa por um ponto é único. Então a gente vai obter, precisa das coordenadas de um ponto. Mas, ó, aqui o y2 é negativo, né? Mas, como que eu obtenho os coeficientes lineares? A gente vai fazer o seguinte: essas duas retas passam pelo quem? Pelo centro. E eu sei quem que é o centro da nossa hipérbole, né? O centro foi lá no início. A gente sabe que o centro vale menos 2 e menos 3. Então, a gente conhece um ponto da reta. Se a gente conhece um ponto da reta, a gente consegue obter K1 e K2. Então, a gente vai substituir aqui menos 2 em x e menos 3 em y. E depois obtém o valor de K1 da mesma forma para o K2. Então, nós temos um ponto, substituindo x aqui na primeira equação e menos 3 aqui na primeira equação também em y, a gente vai isolar esse K1 da mesma forma para o y2, tá? Para o K2. Substitui menos 2 em x e menos 3 em y, e a gente vai ter essa equaçãozinha, é só isolar K2, que a gente obtém o valor do coeficiente linear. Então, portanto, na primeira eu tenho K1 que vale esse valor, e o K2 que vale este valor isolando aqui, tá certo? Bom, então aqui está a equação 1 e aqui está a equação 2 da reta, beleza? E essa excentricidade é Czinho sobre A, é só fazer essa razão. Para finalizar, a gente vai ver a parábola. A parábola é o mais simples de todos, tá, pessoal? Ficou por último, mas ele é mais simples, tá? Então, quando eu pego
um cone e corta uma parábola de um modo que o plano é paralelo à giratriz, a gente obtém uma curva que é chamada de parábola, bem famosa, bem conhecida por vocês, tá? Então aqui, parábola, qual que é o lugar geométrico da parábola? Então, seja D uma reta e F um ponto, não pertencente a D. Então, uma parábola é o conjunto dos pontos PX, Y do plano que são equidistantes de F. Então, como lugar geométrico, são todos esses pontos aqui, cuja distância do ponto até a reta reta D é chamada de diretriz. Então, todos esses pontos que estão aqui, que equidistam de F da reta D, são chamados, recebem o nome de parábola. Beleza? E ela tem o que chamamos de eixo, foco e vértice da parábola. E esse ponto A é por onde passa a nossa diretriz, que é o objetivo, obter esses elementos, foco, vértice e a reta diretriz. Então, vamos lá. Parábola com vértice na origem. Então, a gente tem aqui o primeiro caso, né? Cujo vértice é 0, 0. Então, aqui a gente vai ter, na verdade, partindo dessa equação, a gente obtém esta equação, que é a equação da reta com a concavidade voltada para cima, se o P for maior que 0. Essa é a equação reduzida da parábola com vértice em 0, 0. Tá? Essa é a equação reduzida. Então, se o P é positivo, ela é para cima. Se o P é negativo, a concavidade dela é voltada para baixo. No caso, vértice na origem do plano cartesiano, 0, 0. Então, vamos fazer um exemplo aqui agora. E se o Pzinho, se eu tiver uma equação, essa vocês não viram ainda, com y quadrado e x, tá? Se tem y quadrado e x não está ao quadrado, vai ser parábola, tá? E no caso, se o Pzinho for positivo, vai ser para a direita. Se o Pzinho for negativo, vai ser para a esquerda. Então, quando eu tiver y quadrado, que vocês nunca viram, e x, a parábola vai ser ou para a direita ou para a esquerda. Certo? Então, para finalizar aqui, obtenha, dada a equação, obtenha o foco, a diretriz e o gráfico. Olha só como que é fácil isso aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui x e vou tentar escrever ele na forma reduzir 2py, tá? Então, essa equação, esse é o objetivo. Então, x ao quadrado é igual a 6. Eu posso escrever como 2 vezes alguma coisa. 2 vezes quem? 2 vezes 3. Então, olha aqui. Quem que é o P? Pzinho vale 3. Ok? Então, Pzinho vale 3. Se o Pzinho, como eu tenho x ao quadrado, então a minha parábola vai ser para cima ou para baixo. Se fosse y, era para a direita ou para a esquerda. Mas como que é o x ao quadrado e o y elevado a 1, então a minha parábola é côncava para cima ou para baixo. Como o Pzinho vale 3 e é positivo, então ela é côncava para cima. Então, eu já vou lá no rascunho e coloco. Ela é uma parábola côncava para cima. E a partir disso, do Pzinho, a gente vai obter os demais elementos. Então, vamos lá. Como eu tenho aqui um vértice 0, 0, o foco está para cima. Então, qual que é a coordenada do foco? Então, eu vou subir. Então, é 0, eu vou subir. Subir quanto? Metade de P. Então, é P, que é 3 sobre 2. Então, a ordenada do foco, que é o nosso objetivo, é 3 sobre 2. Feito isso, eu tenho vértice e foco, né? Agora, eu tenho que achar o ponto D, por onde passa a diretriz. Ele vai para baixo, então o ponto D vai ser menos, porque é para baixo, quanto? Metade de P. Opa, P é 3, a metade é 2, a metade é dividir por 2. Então, o ponto D é menos 3 sobre 2. Para que eu peguei o ponto D? Para obter a diretriz. Quem que é a diretriz? É uma reta horizontal constante. Então, a diretriz vai ser y igual a uma constante. Qual a constante? Menos 3 sobre 2. Tá? Que passa pelo ponto D. Então, tá, foco, diretriz, e a equação da nossa diretriz. Tá certo? Então, partindo a gente obtém o Pzinho, depois do Pzinho a gente obtém o F, que é para cima, metade de P, e depois a gente desce metade de P e obtém a equação da nossa diretriz. Tudo bem, pessoal? Eu acho que a parábola é muito mais tranquila, muito mais fácil, direta do que a equação da nossa hipérbole, tá ok? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula aqui de hoje, depois vocês vão lá e montam os gráficos, né? E acho que na próxima aula a gente retorna já falando de superfícies quádricas. Então, para a gente estudar superfície, a gente tem que ter bem em mente o que é uma curva cônica, ok? Abraço a todos, pessoal, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!